Está no ar, parceirinho, irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral pro bigode. Parceiro, é o seguinte, o John Murilo, atacante venezuelano, 29 anos, pertencente atualmente ao Atlético San Luis do México. Foi o Vasco que foi atrás dele, tá? Não foi ao contrário, não. A gente estava achando que o time mexicano estava vindo atrás do Jean Davi, né? O futebol mexicano gosta do Jean Davi, o chileno, que veio para o Vasco na última janela. Não deu certo de jeito nenhum. Vasco tentando negociar o jogador, tá? E aí, meu amigo, a gente achando, não, o time mexicano que veio, não foi não. Foi o Vasco que foi atrás do time mexicano, tá? Do Atlético São Luís, para contratar o John Murilo. John Murilo, atacante da seleção venezuelana, tá? Essa temporada 2024-2025 vem sendo titular da Venezuela, tá? Joga pela ponta direita, um atacante que tá no futebol mexicano. O Vasco foi atrás dele, o time mexicano pediu 4 milhões de dólares, tá? Muita grana. O Vasco ofereceu menos, tá? O Vasco ofereceu a metade, tá? O Vasco ofereceu 2 milhões, mas incluiu o Jean Davi no negócio. Por isso que ficou do Jean Davi ainda dar uma resposta se vai ou não. Porém, o time mexicano está irredutível, tá? O Vasco tentou aumentar um pouquinho a proposta, 2 milhões e 800 mil dólares, mas não. O time mexicano quer 4 milhões de dólares pelo jogador. Vamos aguardar para ver se vai ter negócio. Com relação ao Gabriel Veron, nós falamos de manhã sobre a situação, né, que o Porto quer 10,5 milhões de euros no jogador, tá? Porém, o Santos está adiantado para pegar o jogador como empréstimo, né? Como empréstimo, tá? Então, o destino do Veron deve ser o Santos e não o Vasco. Com relação ao Lloyd Augusto, o angolano, cara, a galera falando no angolano. Hoje ele meteu gol, tá? Meteu gol lá na Turquia. O time dele meteu 5 gols. Um dos gols foi do atacante Lloyd Augusto, o atacante que eu já falei essa semana, mete muito poucos gols, né? E tem números piores do que o Serginho, que o Vasco não aguenta mais e quer se livrar, tá? É um atacante, meu amigo, que eu estou fora, parceiro, eu tô fora. Com relação ao Brian Rodrigues, o Vasco aumentou um pouquinho a proposta, passou de 4 milhões de dólares para 4 milhões e meio de dólares, por somente 60% dos direitos econômicos do jogador, tá? O time mexicano ficou de analisar a proposta, mas ainda está bem abaixo do que o time mexicano pediu, que é 8 milhões de dólares. O Vasco está oferecendo ali um pouco mais da metade, né? Um pouco mais da metade. É um valor bem abaixo do que o time mexicano quer. Parceiro, com relação ao negócio que o Vasco está fazendo envolvendo o Leandrinho, né? O Vasco está mandando o Leandrinho pro Al-Shabaab da Arábia, irmão, mandando ele para a Arábia, tá? E aí é o seguinte, não é 1 milhão de empréstimo, não, é 500 mil dólares pelo empréstimo, tá? E eles vão perdoar 1 milhão de dólares que o Vasco tem em dívida com relação ao Paulinho, que o Vasco contratou ele na época da 777, lá no Al-Shabaab. É isso, tá? 500 mil dólares mais 1 milhão de dólares da dívida do Paulinho. O Vasco ainda deve pelo Paulinho. Inclusive, o Vasco está tentando, junto ao Al-Shabaab, aumentar o percentual que possui com relação ao Paulinho. O time árabe queria colocar uma opção, uma obrigação de compra no final do empréstimo. O Vasco não topou, achou o valor baixo de 3 milhões e meio de dólares. Lembrando que o Leandrinho, no meio do ano, recebeu proposta de 6 milhões de dólares, tá? Então não dá para o Vasco aceitar menos, topar essa parada com os árabes com um valor bem menor. O Estrela e o Adson voltaram a operar. Eu trouxe essa informação para vocês, que eles dois iriam operar, e os dois já operaram, tá? Torcer para voltarem logo. Infelizmente, logo os dois jogadores que o Carille ia utilizar pela direita, né?
Cara, ele falou isso numa entrevista dele. Ah, não tem o Adson, vou usar o Estrela. Cara, não conseguiu nenhum dos dois, maluco. Os dois, de novo, tiveram que operar o joelho, tá? Na verdade, o Estrela é o joelho, o Adson não. O Adson é a perna. Teve que retirar a placa, tá? Retirou a placa e agora a gente espera que tenha um bom tratamento para voltar logo. Parceiro, de manhã eu falei para vocês, né, que o Vasco precisava se livrar de alguns jogadores e tal. E aí eu fui ver a soma dos salários do Capacho, Zé Gabriel, De Luca, Serginho. Meu amigo, dá mais de 1 milhão, cara. Dá mais de 1 milhão, dá para mandar os 4 embora e contratar um jogador de 1 milhão de salário. É muito dinheiro mal gasto, meu parceiro. É muito dinheiro mal gasto. Estou com a minha colinha aqui da nossa pauta de hoje. Mais uma informação aqui, cara. Tava vendo o zagueiro Léo, né, cara? Zagueiro Léo, que a gente desejou boa sorte para ele no Atlético Paranaense. Já está sendo criticado no Atlético Paranaense, cara. Foi expulso no clássico contra o Coritiba, maluco. Teve até xingamento para ele, tá bizarro, infelizmente, né? A gente torcia. É um bom rapaz, né? Mas vem vivendo uma péssima fase, tá? No desempenho, né? Em campo, no desempenho ali na zaga. Parceiro, é o seguinte, irmão. Mais informação aqui, ó, para vocês aqui sobre o jogo de amanhã, tá? O Maurício Lemos não está relacionado de novo, tá? Maurício Lemos não está relacionado para a partida do Vasco contra a Portuguesa, Campeonato Carioca, 5ª rodada. Amanhã, São Januário, 9 horas da noite, tá? Não está relacionado e o time deve ser o mesmo que venceu o Madureira por 2-0. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita. Paulo Henrique, se não abrir o olho, ó, perde a vaga para o Puma, tá? O Puma entrou no segundo tempo, foi bem. João Vitor, que também, se não abrir o olho, tá? Perde a vaga para o Lucas Oliveira. O Maurício Lemos, a gente acredita que vai ser o titular, tá? Se o João Vitor não abrir o olho, perde a vaga pro Lucas Oliveira, que fez uma excelente partida na sua estreia com a camisa do Vasco. Lateral esquerda, Piton, né? A zaga João Vitor, Lucas Oliveira. Lateral esquerdo, Piton. Meio de campo, Jair, Paulinho, Tietê, que jogou muita bola. Ah, meu amigo, Tietê joga muita bola e jogou muita bola. Tietê e Coutinho. Alex Teixeira e Verrete. Lembrando que, na verdade, o esquema não é esse, né? É Jair, tá? Eu visualizei várias vezes assim, tá? Jair e Tietê. Ali o Tietê às vezes de volante, às vezes de meia, tá? E aí uma linha de 2, depois uma linha de 3, que é Paulinho, Alex Teixeira e Coutinho. Na frente, o Verrete. É desse jeito que o Vasco vai pra cima deles. Pra cima deles. Esse é o time titular do Vasco, que enfrenta a Portuguesa, né? Portuguesa, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. Queria que você comentasse sobre essa titularidade da zaga, cara. Hoje, pra você, quais são os 2 titulares da zaga do Vasco? Para mim, por enquanto, tá? Ó, é difícil, hein? Por enquanto é João Vitor e Maurício Lemos, mas o Lucas Oliveira jogou muita bola. Dá para botar 3 zagueiros ou até barrar o João Vitor, que não foi tão bem contra o Madureira, hein? Meu amigo, queria ler a sua opinião. Deixa a opinião aqui, ó. Qual é a sua zaga titular do Vasco? Comenta aqui, aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral pro Bigode. Eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas.